Notícias da Igreja Católica. Quarta-feira, 13 de setembro de 2023, hoje é dia de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. A dor de Francisco pela tragédia causada pelas inundações na Líbia. Reportagem de Antonella Palermo, do Vatican News. Consolação, força e perseverança. Invoca o Papa Francisco pelas pessoas afetadas pela destruição causadas pelas inundações no leste da Líbia. A proximidade do pontífice foi expressa num telegrama assinado pelo secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, Dom Sávio Ron Taifai. Com profunda tristeza, lemos no texto, o Papa recebeu a notícia da imensa perda de vidas humanas no leste do país. O pontífice assegura sua oração pelas almas dos defuntos e por todos aqueles que choram a perda. Expressa também uma sincera proximidade espiritual aos feridos, aos que temem pelos seus entes queridos desaparecidos e às equipes de emergência que prestam socorro e assistência. Bênçãos divinas de consolação, força e perseverança são invocadas sobre todos os afetados por esta tragédia. A situação é tão devastadora como a de Marrocos, que enfrenta as consequências do terremoto, afirmou o chefe da delegação da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho para a Líbia, Tamer Hamadan, numa coletiva de imprensa da ONU em Genebra, transmitida por vídeo pela Tunísia. 10.000 pessoas ainda estão desaparecidas após as enchentes causadas pelo furacão Daniel, que causou 2.300 mortes no leste do país, de acordo com o balanço ainda provisório. Uma tempestade muito violenta, depois de ter passado pela Grécia, Turquia e Bulgária, provocou o desabamento simultâneo de duas barragens que liberaram mais de 33 milhões de cubos de água. Os corpos estão por toda parte, no mar, nos vales, sob os edifícios, disse a Reuters Hisham Shkiwal, ministro da Aviação Civil e membro do Comitê de Emergência. Um quarto da cidade de Derna foi dizimada, declara um dos ministros da administração de Guaia, o leste do país. Entristecido com as imagens da devastação na Líbia, devastada por condições climáticas extremas que causaram a trágica perda de muitas vidas humanas, escreve o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, acrescentando: a União Europeia segue a situação de perto e está pronta para fornecer apoio. Perplexidade, confusão, um sentimento de impotência são evidentes nas palavras de Dom Sandro Overenreidilho, vigário apostólico em Benghazi, contatado por telefone nesta terça-feira, 11 de setembro. Aqui estamos bastante calmos, houve uma forte tempestade com bombas de água, mas não há problemas particulares aqui. No entanto, as autoridades ordenaram-nos que ficássemos 3 dias em casa, especifica ele. O problema está nas montanhas. Ele relata ter contatado seus confrades em Baida, assegurando-se de sua segurança, embora eles estivessem muito assustados. Ele lembra que tempestades desta magnitude na Líbia são muito raras, talvez seja a primeira vez que algo assim acontece. É em Derna, que fica a quase 5 horas de carro de Benghazi, a área mais afetada pela tragédia. A situação é devastadora, as estradas estão bloqueadas, a ajuda está vindo de Benghazi com a Cruz Vermelha Líbia. Eles precisam de muita ajuda internacional, diz o prelado. As comunicações são fragmentadas e intermitentes. Estamos fazendo de tudo para pelo menos receber notícias. De Derna, ainda não conseguimos obter informações claras, exceto pela TV e pelos noticiários. Derna, explica ele, era uma cidade árabe-líbica normal, com escritórios, hospitais, onde os cristãos, por exemplo, trabalhavam como enfermeiros. Esse é um dos motivos de nossa presença aqui. Agora as coisas mudam drasticamente. A pobreza certamente existe, como em toda a Líbia. Com essa catástrofe, espera-se uma queda socioeconômica para toda a região leste, onde as comunidades cristãs somam cerca de 2.500 pessoas. O apelo de Dom Overen é de uma mão amiga a estas pessoas. Após o terremoto em Marrocos, ele comenta: somos todos seres humanos. O sofrimento toca a cada um de nós. O sofrimento deles é nosso. O apelo é pela ajuda que pode ser dada, esquecendo tudo que possa causar medo. Diante do sofrimento, tudo desaparece, só permanecem a ajuda, o amor e a paz que podemos dar. As suas palavras são as de quem pede a abolição das estigmatizações e que os preconceitos deem lugar à solidariedade. Aqui a amizade é um valor muito importante na vida cotidiana das famílias, sublinha o prelado que cita o episódio de alguns jovens líbicos que correram para ajudar em Derna e arredores. 4 deles sofreram um acidente lá e morreram. Uma preocupação que não pode fazer os outros desistirem. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco
Francisco recebeu nesta segunda-feira, 11 de setembro, no Vaticano, o católicos da Igreja Ortodoxa Cyril Malankar da Índia, na sua santidade Baselius Martoma Matthews III. O Papa agradeceu ao Senhor pelos laços criados nas últimas décadas. O Papa disse que os frutos desta cooperação são conquistas maravilhosas e que o ecumenismo pastoral é o caminho natural para a plena unidade. Notícias da Igreja Católica. O padre Maurício Valdívia Prado foi impedido de entrar na Nicarágua depois de uma viagem à República Dominicana, segundo o jornal nicaragüense La Prensa. O padre é diretor de uma escola em Managua. É lamentável que a ditadura continue sendo tão cruel contra os religiosos e pior ainda contra aqueles que são cidadãos nicaragüenses, como o padre Maurício Valdívia, disse ao jornal Marta Patrícia Molina, autora do relatório Nicarágua, uma igreja perseguida, que relata mais de 500 agressões do regime contra católicos no país nos últimos 5 anos. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, líder guerrilheiro de esquerda que soma mais de 30 anos no poder, persegue a Igreja Católica desde 2018, quando bispos e padres apoiaram os protestos contra as condições de vida na Nicarágua. Notícias da Igreja Católica. Padres, artistas, influenciadores e deputados católicos gravaram um vídeo mobilizando os cristãos e católicos a se posicionar a favor da vida e contra a possível aprovação do aborto pelo Supremo Tribunal Federal. A presidente da Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família, Zezé Luz, diz no vídeo que desde que foi promulgada a Constituição Federal em 1998, o tema do aborto já foi tratado por diversas vezes no Congresso Nacional e a legalização dessa prática sempre foi rejeitada. Notícias da Igreja Católica. A Igreja Nossa Senhora da Saúde da Arquidiocese de Brasília foi elevada a santuário neste 10 de setembro pelo arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa. É o 6º santuário da Arquidiocese. Dom Paulo disse no início da celebração de elevação desejar um santuário em Brasília, onde todos aqueles e aquelas que sentem a falta da saúde, passam pela experiência da doença, pudessem vir diante dos pés de Maria e pedir o dom da saúde, sentir a presença materna dela como mãe. Notícias da Igreja Católica. O futuro cardeal Victor Manuel Fernandes, que assume em breve o cargo de prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, principal órgão doutrinário da Santa Sé, expressou sua abertura aos debates teológicos, dizendo que eles ajudam a aprofundar a compreensão que a Igreja tem do Evangelho. A verdadeira doutrina só pode ser luz, guia para os nossos passos, um caminho seguro e uma alegria para o coração. Mas é claro que mesmo a Igreja ainda não compreende plenamente toda a riqueza do Evangelho, disse Dom Fernandes a Edward Pentin, do jornal National Catholic Register do grupo IWTN, ao qual pertence a agência ICI, numa entrevista exclusiva por e-mail em 8 de setembro. A doutrina não muda, o Evangelho será sempre o mesmo. A revelação já está encerrada, disse o próximo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. O teólogo argentino de 61 anos criticou tanto os bispos progressistas quanto os tradicionalistas que creem ter um dom especial do Espírito Santo para julgar a doutrina do Santo Padre, alertando que estão em um caminho para a heresia e o cisma. Lembre-se de que os hereges sempre acham que sabem qual é a verdadeira doutrina da Igreja, disse ele. Dom Victor Fernandes, confidente próximo e suposto ghostwriter do Papa Francisco, que foi arcebispo de La Plata, na Argentina, desde 2018, manifestou a sua disposição a considerar as bênçãos da Igreja para as uniões entre pessoas do mesmo sexo, desde que não causem confusão. Mas na entrevista com Pentin, ele disse que está incomodado com as implicações midiáticas de que os seus pontos de vista se alinham com o chamado caminho sinodal da Igreja na Alemanha, que pediu mudanças dramáticas nos ensinamentos da Igreja sobre a moralidade sexual e outros temas. O cardeal eleito disse que a Igreja na Alemanha tem sérios problemas e evidentemente tem que pensar numa nova evangelização, mas disse que conhece pouco sobre ela e em vez disso falou do que chama de sua própria receita para enfrentar a indiferença religiosa da sociedade em sua forma de evangelizar como padre bispo na Argentina. E sobre essa receita ele disse: olha, meu livro mais famoso se chama Os 5 Minutos do Espírito Santo e contém uma meditação para cada dia sobre o Espírito Santo que já vendeu 150 mil exemplares, sabia? Por outro lado, fui pároco e também bispo diocesano. Vá perguntar aos fiéis da minha paróquia o que fiz quando era pároco e você verá adorações eucarísticas, cursos sobre o catecismo, cursos bíblicos, missões pelas casas com a Virgem e com uma oração para abençoar o lar. Tinha 10 grupos de oração e 130 jovens, continuou ele. Como bispo diocesano, pergunte às pessoas o que lhes falava nas minhas homilias na catedral e nas minhas visitas às paróquias, sobre Cristo, sobre a oração, sobre o Espírito Santo, sobre Maria, sobre a santificação, e no ano passado propus a toda a arquidiocese que nos concentrássemos em
crescer juntos em direção à santidade. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.